Seja bem-vindo, senador Magno. Obrigado, mas eu não posso aceitar o título porque eu não sou. Quero fazer uma pergunta a Vossa Excelência. Já encerrou a ordem do dia? Já. Se a ordem do dia encerrou, são 20 minutos. 10 minutos. Não, a ordem do dia... Não, desculpe, não encerrou. Nós voltamos aos oradores inscritos. 10 minutos, senador Magno. Ato falho? Não, é ato falho. Somos humanos, né? Mas se não tem nenhum item para votar, encerrou. Não. Não, porque estava esperando a presença. Estava esperando. Senador Magno, para que nós nos permitamos o cumprimento rigoroso do tempo, peço a Vossa Excelência que possa dar início ao seu pronunciamento. Senhor presidente, senhores senadores, aqueles que nos veem, o céu do Brasil está toldado. Está toldado o céu de Brasília. Hoje, o mundo recebe nada que seja novo para nós, senador Cleitinho. Mas o fechamento de um linchamento que vem há anos, há quase 7 anos, eu como testemunha ocular dessa tentativa de desmerecer, derreter, linchando a cada 30 segundos um homem. Eu sei que eu estou nessa luta há muito tempo, lutando pelas mesmas pautas e falando as mesmas coisas, que esse homem chamado Jair Messias Bolsonaro, quando cheguei na Câmara Federal, ele lá já estava, e tive pouco relacionamento porque fui presidir a CPI do narcotráfico, e como ela durou muitos anos, e ia até as madrugadas, os depoimentos, quando CPI era CPI. A partir dali, ao chegar nessa casa, o estreitamento, e não conheço ninguém, e que é fruto. Tem gente que não acredita e não gosta, e quem sabe tem chateação por isso ou inveja, que foi alçado à presidência da República, e isso feriu suscetibilidades. E Jair Messias Bolsonaro começou uma perseguição sobre este homem e um linchamento numa tentativa de tirá-lo do jogo político a todo momento. O que está acontecendo no Brasil hoje, senador Potinho? Nesse momento, esse fechamento do Supremo, que nós já sabíamos onde ia acontecer, é culpa dessa casa. Essa casa é responsável pela irresponsabilidade que vive o Supremo Tribunal Federal. Quem está falando aqui é quem tem autoridade moral, porque sabatinei todos os 5 que lá estavam. E eles são estelionato jurídico. Estelionato jurídico. Eu votei contra, votei aberto e profetizei o que ia acontecer. A ditadura já chegou até aqui do Senado. Semana passada eu fui botar aqui o Zanin, contando uma mentira jurídica, se dirigindo a mim na sabatina dele. Agora essas crianças inocentes que estão lá no Supremo, vítimas do ativismo judicial que se acelerou quando o presidente atual foi presidente, nos 4 anos de Pacheco, e agora muito mais, porque não guardaram a Constituição que confere a esse poder independência e mais poder que os outros poderes sobre o Supremo Tribunal Federal. Se hoje eles fazem o que fazem, num contorcionismo, não é jurídico, de narrativas. Jair Bolsonaro, que crime ele cometeu? Ele assumiu a presidência da República, passou o tempo falando em 4 linhas da Constituição, ele cometeu um crime com o Nordeste de Vossa Excelência. Ter feito a transposição do Rio São Francisco. Alguém pode me desmentir?
Eu vou ficar aqui para partir a Vossa Excelência. Ele fez o auxílio emergencial. O que ele fez? Qual crime ele cometeu? Comprou vacina. Deu comida às pessoas. Se reuniu com embaixadores, é um crime? Qual é o crime? Não acreditar nas urnas, eu desacredito até hoje. Flávio Dino também falou a mesma coisa. Também falou a mesma coisa. O senhor Lupe. Qual o crime que ele cometeu? Ciro Gomes, Brizola. Isso vai ficando no passado. Que crime ele cometeu? E aí o PGR que a gente recebe, a ele eu recebi, com respeito, senador veneziano. Recebi. O cara escreve uma peça, encontro do nada com coisa nenhuma. Para um PGR que troca a sua história por ter o direito de ser reconduzido. E aquilo que ele fala, ele falou completamente ao contrário comigo, dentro do meu gabinete. Os outros eu não recebi. Porque eu acho que uma sabatina, quando você faz um TCC, qualquer curso que você é sabatinado no TCC. O sujeito vem aqui, ele já quer sair aprovado a partir do encontro no seu gabinete. E todos eles mentiram. Todos eles mentiram. Uma ideia que começou no governo Temer, o PIX, que avançou no governo Jair Bolsonaro, ninguém passou fome. Depois veio o auxílio emergencial, o Auxílio Brasil, que embora eu não goste do nome, mas que participei ativamente, senadores. Qual foi o crime? De ir para a rua? De subir num trio elétrico? De não ter passado a faixa, subido num trio? Narrativas e mais narrativas, recortes, delações em que eles condenavam na Lava Jato. Hoje, por exemplo, o Brasil é o maior exportador de proteína do mundo. E está faltando ovo. O maior exportador de carne, de proteína do mundo, os irmãos da JBS, que foi pego na Lava Jato. E a Lava Jato era uma maravilha para o Supremo quando só era o PT. Quando começaram a pegar o pessoal do PSDB, eles foram mudando de lado. E acabaram com a segunda instância. E agora está todo mundo inocente, todo mundo já foi inocentado. Formaram maioria para que os escritórios dos familiares, dos consanguíneos, eles não se julgassem impedidos. E aqui eu faço uma pergunta para o senhor Zanin, no dia que ele foi sabatinado, sobre se julgar impedido. Eu disse, se julgar impedido, por exemplo, quando o sujeito ele é a vítima, ele é o promotor, ele é o PGR e ele é o próprio julgador. Ele me dá uma resposta com base na Constituição. Parecia até verdade. Ninguém se julgou impedido. Senhor Flávio Dino, pior, o Alexandre de Moraes, que faz aqui um discurso maravilhoso. Nunca ouvi ninguém falar tanto sobre liberdade como esse cidadão. Agora, se esses ministros não podem ser impeachmentados por essa casa, se eles são protegidos... Ora, um fato determinado, 2, 3 fatos determinados, só essa casa pode, a Câmara não pode, a responsabilidade é nossa. A responsabilidade é nossa. Ora, eu sou o que acredito. Eu falo o que acredito. E eu não imito uma palavra daquilo que eu não tenho a prova, para poder provar. E hoje, de uma forma grosseira, o mundo assiste, não o ordenamento jurídico sendo colocado em prática, mas uma narrativa jurídica, aliás, uma narrativa com apelido de jurídica, e eles agora têm todas as possibilidades de colocar em prática aquilo que eles sonharam, o que disse o presidente da corte, perdeu o mané. Nós estamos vivendo na época da deburocracia do batom. Ela eterniza a frase dele na deburocracia, numa estátua que não tem nada demais, porque os black blockers vivem para pichar.
e nada lhes acontece, se botaram fogo na estátua de Borba Gato, nada lhes acontece. A criminalização daquilo que não é crime. Senhor presidente, esses ministros que eu sabatinei, eu garanto a Vossa Excelência que eles são estelionato judiciário, que passaram por essa casa, mentiram para receber a toga, foram aprovados com o juramento de que cumpriria a Constituição, pelo contrário, eles cuspiram na Constituição, eles pisaram na Constituição, para ser o que Vossa Excelência disse sobre a minha pessoa, de que realmente eu sou uma pessoa que cumpre o tempo, e como o meu tempo foi reposto, eu vou, não aceitando o título, porque na verdade assim, eu não consigo, eu não tenho a capacidade de Suplicy, de síntese, né? Acho que só Suplicy tem aquela capacidade de síntese, que ele lhe pede uma parte, fala 2 horas e você fala 2 minutos, não é? Mas eu gostaria, Vossa Excelência sempre foi benevolente comigo, repôs o meu tempo e já me botou mais 1 minuto, não é? Eu espero que Vossa Excelência não... O meu discurso é como de crença, é de convicções. Eu nunca subi a essa tribuna para mentir ou colocar algo que é em verdade com relação às pessoas. E quando me refiro ao Supremo, eles precisam receber de mim indignação. O intérprete da mente de Cristo disse: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Encerro dizendo que, sem mandato, eu fiz tantos vídeos que estão nas minhas redes sociais, evocando 142. Eu estava cometendo crime? Não. Está na Constituição. Mas o Toffoli, em Portugal, o ministro Toffoli, esse mesmo que agora perdoou Palocci, e o PGR está dizendo que não é para perdoar Palocci, porque a rapaziada do Lava Jato, eles todos estão na rua e estão mamando já estão vivendo de novo, cometendo os mesmos crimes, e agora, como dizia o senador Marco Rogério, eles vão requerer o dinheiro de volta, porque eles são inocentados. O normal é devolver um dinheiro roubado que não lhes pertence, pertence ao suor do povo brasileiro. Ainda vem mais essa agora do FGTS, eu já vi essa agora, né? Empréstimo consignado, você vai emprestar o que é seu. O banco cobra 0,50 para seu dinheiro ficar lá do FGTS. Aí você vai pegar para pagar 3% de juro, 3% do dinheiro que é seu. Assim me engana que eu gosto, né? Você é mané, você vai perder, mané. Presta atenção, Brasil, esse empréstimo, o empréstimo do Lula, como está, isso já é crime de responsabilidade, porque não existe isso. Essa coisa eu já vi no Ministério da Previdência, quando o senhor Paulo Bernardo era ministro, e por causa de empréstimo consignado de dinheiro de aposentado, ele foi preso. Ele foi preso na Lava Jato. Então esse filme eu já vi. Então nós estamos vivendo dias horrorosos, tenebrosos. Eu disse no começo, um céu toldado no Brasil de dificuldades, e eu espero que nós aqui, do alto dessa tribuna, que é a nossa trincheira, cumpramos o nosso papel enquanto senadores da República, para que nós possamos fazer o enfrentamento a essa sanha autoritária que vive o Supremo Tribunal Federal. Vamos ver se Jair Bolsonaro acabou no dia 6, na Paulista, às 14 horas. Obrigado, senador Magno.